Bom dia, queridos. Muitas dores que sofremos seriam evitadas se tivéssemos a sabedoria para ouvir a voz dos mais experientes e para analisar a situação e decidir qual o melhor modo e tempo para agir. O autor de Eclesiastes nos diz no capítulo 8 que para todo propósito há o tempo e o modo. Ou seja, precisamos buscar esta sabedoria para agir sempre na hora certa e do modo correto. Vemos esta sabedoria na vida de Esther, cuja história é contada no livro que leva o seu nome. Aquela jovem órfã que foi criada pelo seu primo Mardoqueu foi levada ao palácio como uma das candidatas à posição de rainha da Pérsia. Sendo judia, foi orientada pelo seu primo a não revelar a sua identidade. Lemos estes fatos no capítulo 2, no versículo 10, que diz assim: Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Mardoqueu não pediu a Esther que mentisse, mas teve a sabedoria de esperar o momento certo para fazê-lo. O grande teólogo Matthew Henry, comentando esse texto, diz que um servo de Deus nunca deve mentir, mas também precisa ter a sabedoria para saber a hora certa de dizer a verdade. Muitas vezes os nossos sofrimentos são apenas o resultado da nossa pressa em agir, da nossa prontidão para falar. Tiago diz na sua carta que precisamos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Nossas palavras precisam ser muito sábias e ditas na hora certa. Esther revelou sua identidade quando chegou a hora certa, mas naquele momento era hora de se calar. Muitas vezes você precisa discernir qual a hora de se calar e qual a hora de falar. Se soubéssemos agir sempre assim, na hora certa, do modo certo, tenho certeza, muitas dores de fato poderiam ser evitadas. Precisamos então buscar no Senhor esta sabedoria. Também precisamos confiar no cuidado de Deus na nossa vida, para não nos precipitarmos e sair agindo e falando sobre aquilo que não nos preparamos. Por isso precisamos buscar sempre a direção do Senhor na nossa vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos essa sabedoria de agir e falar no momento certo, de não atropelar as situações para não sofrermos. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe seu dia, que seja um dia de sabedoria. Um abraço do pastor Aguinaldo, da Igreja Presbiteriana da Moca, em São Paulo.